Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Nessa semana a gente vai ver sobre equação da circunferência, certo? Beleza. Primeiro, olha só. A equação da circunferência, né, no plano cartesiano, antes de a gente poder aprender como que faz a equação da circunferência, é legal a gente aprender alguns conceitos sobre a geometria plana ou euclidiana. Nós vamos ver agora a seguir. Então vamos lá, revisando, meninos. Circunferência. Raio R, o que é? A distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Sendo o centro esse pontinho que eu coloquei aí de cor preta circulado com vermelho, certo? Então, o meu diâmetro é uma corda que passa pelo centro da minha circunferência, certinho? Quem é a minha circunferência? É essa parte do contorno, essa parte que está de preto, essa é chamada de circunferência. E qualquer segmento, professora, que liga uma extremidade a outra extremidade é chamado de corda, mas aquela que é especial, ou seja, aquela que passa aqui pelo centro, ela é uma corda que recebe um nome especial. Ela recebe o nome de diâmetro, certinho, meninos? Então, continuando, qual que é a diferença entre circunferência e círculo? Circunferência, meninos, é o comprimento aqui, ó, circunferência é o contorno, tá? A circunferência, ela não tem área. Por exemplo, um anel. O anel, ele é uma circunferência. Já o círculo, ele é essa parte toda colorida. Um exemplo do círculo, a moeda. Vocês nunca mais vão esquecer qual é a diferença, né, entre a circunferência e o círculo. Quem tem área é o círculo, tá? Quem tem comprimento é a circunferência, beleza? Continuando, agora sim nós vamos falar de equação da circunferência, tá bom? Então vamos lá. Considere um plano cartesiano, uma circunferência de centro C. Esse centro eu coloquei como valores aqui das coordenadas A e B. O raio R é um ponto qualquer da circunferência. E aí eu tenho um ponto XY, como mostra na figura a seguir. Então olha aqui. Tem a circunferência, o raio R, um ponto na extremidade de circunferência. Aqui X e Y, certo? E aqui o ponto do meu círculo eu coloquei A e B, beleza? Então vamos lá. Note que ao localizar o ponto médio, XY, e o centro, formamos um triângulo retângulo. Então aqui eu tenho o raio e aqui eu consigo formar um triângulo retângulo, certo? O raio R da circunferência é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, esse raio acaba sendo a minha hipotenusa. E esses dois aqui são catetos. Então, eu tenho um triângulo retângulo, tem hipotenusa e tem os meus catetos, certo? Então, aqui, coloquei uma revisãozinha do Teorema de Pitágoras para vocês, tá? Para vocês não se esquecerem. Então, eu tenho que Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certinho? Voltando agora na nossa circunferência, tá? Então, olha só, na nossa circunferência, meninos, a gente tem o seguinte, deixa eu voltar aqui no plano cartesiano, só para vocês entenderem aqui quando eu peguei o Teorema de Pitágoras. Este meu cateto aqui, por exemplo, ele é a medida de y, olha só, ele é o valor de y inteiro, ó, menos o B, tiro o B, fica só o pedacinho que é o meu cateto, então é y menos B, certo? Este cateto. E o valorzinho aqui de C é o meu x todo menos o A, sobrou só esse pedaço que eu quero, tá? Então aqui agora eu já posso jogar o valorzinho que eu tenho deste cateto com o outro cateto, x menos B, e, desculpa, y menos b e x menos a, eu posso já substituir na minha fórmula do Teorema de Pitágoras, tá? Aqui agora, ó, aqui eu tenho que era o meu ponto P, aqui era
o ponto que ligava o centro, né? E aqui o raio. Então, eu tenho o seguinte, pelo teorema de Pitágoras, eu vou ter, ó, hipotenusa ao quadrado, que é o r ao quadrado, é igual a y menos b ao quadrado e x menos a ao quadrado, certinho? Ou seja, aqui, meninos, eu tenho a equação reduzida da minha circunferência, tá? Equação reduzida da minha circunferência. Quem é o A? Quem é o B? A e B são pontos do centro da circunferência. X e Y é um ponto da extremidade. E o R é o raio. Tenho aqui x menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao R ao quadrado. Então, vamos substituir. Então, o A aqui eu já vi que é 2. O B aqui, quanto que é? Aqui tá 5, ficou mais 5, então ele tem que ser menos 5. E o raio é 4, certo? Já encontrei, né, quem é o centro. É 2 e menos 5. E o raio é 4, tá bom? Coloquei aqui para vocês arrumadinho, porque minha letra não fica muito bonita. Pronto, olha só. Tenho aqui o valorzinho, né? De A, de B e do meu raio, certinho? Legal, né? Não tem nada de dificuldade aqui. Agora, escreva a equação reduzida dessa circunferência. Então, beleza. Eu tenho a minha circunferência, ela tem o centro, menos 3 e 6. E eu sei que a equação reduzida é na forma, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. E o raio é 5. Então, é só substituir, meninos. Coloca aqui para mim, no lugar de A, menos 3, no lugar de B, você vai colocar 6. Pronto, e você vai encontrar o valor aí, né? A equação reduzida. Pronto, encontrou a equação reduzida. Beleza? Tá bom. Pronto, só fez a substituição, tá? Tranquilo. Agora, equação geral da circunferência. Vamos ver como que fica, né? Então tá. Antes de determinarmos a equação geral da circunferência, nós vamos relembrar a regra dos produtos notáveis. O quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Lembra? Então vamos lá. Quadrado da diferença de dois termos. Eu tenho que A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Como que eu cheguei nesse valor? A menos B vezes A menos B. Faz a distributiva. Lembra? A ao quadrado menos AB. B vezes A fica menos AB. Menos com menos mais. B vezes B, B ao quadrado. Junta esses dois, que a parte literal são iguais, fica menos 2AB mais B ao quadrado. Pronto, cheguei nesse valorzinho desta forma, certo? E eu tenho também o quadrado da soma de dois termos, que é a mesma coisa, só vai mudar o sinalzinho. Então, o que eu coloquei, né, para vocês calcular produto notável, tá? Então, A menos 2 ao quadrado. Então, fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha só, como que fica? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, aqui é só, caso vocês, né, não lembrem, é só vocês fazer o nosso famoso chuveirinho aí, faz a distributiva para vocês poderem lembrar, tá? Coloquei aqui um outro exemplo agora com a soma, a diferença com a soma. O que que muda? É só mesmo o sinalzinho, tá bom? Aqui fica o quadrado do primeiro, aqui fica mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é 1B, o segundo é 3, então 2 vezes 3, 6B, mais o quadrado do segundo. O segundo é 3, segundo termo, né? Então fica 9. Primeiro termo, segundo termo, tá? Beleza? Então, continuando, né? Voltando na nossa equação geral, para a gente determinar a equação geral da circunferência, nós vamos utilizar a equação reduzida, tá?
E daí nós vamos resolver os produtos notáveis. Ou seja, né, meninos, quadrado entre a diferença de dois termos. Só isso, olha só. Resolvendo isso aqui, né, fazendo a distributiva, o nosso famoso chuveirinho, eu cheguei na equação geral da reta. Pronto, acabou. Só isso, tá? Agora, escreva a equação geral da circunferência. Só fazer isso eu chego na equação geral da minha circunferência, certo? Exercício. Escreva a equação geral da circunferência que tem centro menos 1 e 2 e raio 3. Raiz de 3, desculpa. Então, vamos lá. Primeiro, vocês colocam a fórmula para mim da equação reduzida da circunferência. Depois, vocês vão substituir. Lembrando que o centro, aqui, o menos 1 é o valor de A e o 2 é o valor de B. Então, você tem que A é menos 1 e B é 2. E o raio é raiz de 3. Então, agora a gente vai pegar esses valores e vai substituir na fórmula. Substituindo na fórmula, olha como que ficou. No lugar de A eu coloquei menos 1, no lugar de B eu coloquei 2. E no lugar de R eu coloquei raiz de 3. Pronto. Fazendo a continha, né? Só para poder tirar desse parênteses aqui, fazendo o jogo de sinal. Beleza. Tá. Agora o que eu faço? Eu quero a equação geral. Então, para mim encontrar a equação geral, eu vou ter que fazer a minha distributiva. X mais 1 vezes x mais 1. Faz a distributiva, tá? Pronto, cheguei na minha equação geral da reta. Desculpa, da reta não, da circunferência. Certinho? Pronto. Agora vamos lá, resolva a situação problema. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 5 representa uma circunferência. Determine as coordenadas de centro e raio. Então tá. Eu tenho a minha equação geral, a fórmula, né, da equação geral. E aí eu quero determinar quem é o meu raio. O que eu faço? Eu vou fazer a minha substituição. Então, eu tenho aqui a minha equação geral, certo? Lembra que a minha equação geral, ela vem da reduzida? X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, ela vem da reduzida. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. E aí, resolvendo aqui, eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo do outro lado, eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Juntando tudo, eu vou ter assim, ó, na minha equação, né? A minha equação geral. Vou ter x ao quadrado menos 2x vezes a mais a ao quadrado, certo? Beleza, mais y ao quadrado menos 2yb mais b ao quadrado. Isso tudo é igual a r ao quadrado, certo? Isso tudo é igual a r ao quadrado, tá? Aqui, vocês estão vendo que eu tenho x e y, né, como incógnita, eu não tenho a e b. Então, eu vou deixar x e y desse lado, jogar tudo que tem a e b para o outro lado, tá? Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos 2xa, certo? Mais a ao quadrado, joga para o outro lado. Então, aqui vai ficar mais y ao quadrado menos 2yb. E o resto tudo joga para o outro lado. Então, o outro lado vai ficar, ó, r ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado. Beleza. Organizando aqui,
Eu tenho que tudo isso aqui, meninos, posso até pegar esse 5 e já jogar para o outro lado aqui, ó, fica menos 5, tá vendo? Tenho que tudo isso aqui tem que ser igual a menos 5. E aqui eu vou substituindo termo a termo. X ao quadrado é igual a x ao quadrado, beleza. Y ao quadrado é igual a y ao quadrado, beleza. Deixa eu colocar aqui embaixo a minha equação para vocês verem o que eu estou fazendo. Vou pegar agora a que eu tenho, vou colocar ela aqui, só que eu vou jogar esses 5 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais... Então, aqui, ó, já ficou igual. E aqui já ficou igual. E esse aqui é igual a menos 5. Então, me resta, né? Tá vendo que aqui eu tenho incógnita x? Então, me resta, olha, menos 2xa ser igual a menos xa. Desculpa, menos x, menos 6x. Certo? X cortou, tem x dos dois lados, cortou, ficou menos 2a igual a menos 6. A é igual a menos 6 dividido por 2, que deu 3. Encontrei 3 como A. Agora, já encontrei aqui. Agora, eu vou fazer com y. Então, eu tenho aqui, ó, para y, vou circular ele aqui, vou fazer ele de azul. Vou pegar aqui para vocês verem. Estou fazendo isso aqui agora. Esse com y, vou pôr aqui com y, certo? Estou correspondendo, colocando aqui. Menos 2yb é igual a 8y, certo? Corto o y e corto o y porque eu tenho ele dos dois lados, fica menos 2b é igual a 8. b é igual a 8 dividido por menos 2, que dá menos 4. Encontrei A, encontrei B. Certo? Eu tenho que tudo isso tem que dar 5, né? Só que eu já tenho o valor de A e o valor de B. Então, eu vou substituir o valorzinho de A e o valorzinho de B. Então, vai ficar o seguinte, olha só. Deixa eu dividir aqui, porque senão vai ficar tudo misturado. Eu tenho aqui, ó, r ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado tem que dar menos 5. Então, eu tenho r ao quadrado menos, olha só, 3 ao quadrado, que é o a, menos b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, tem que ser igual a menos 5. Então, eu vou resolver isso aqui. R ao quadrado menos 9, aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16, então vai ficar menos 16 é igual a menos 5. Pode passar esse 5 para cá, ou passa o menos 9 ou menos 16 para lá, fica positivo. Eu vou ficar com r ao quadrado é igual a menos 5 mais 16 mais 9, porque eles passam para o outro lado positivo. Então, eu vou ficar com 20. 20 positivo do outro lado, menos 5 mais 16 mais 9 dá 5. Então, R é igual a raiz de 20. E aí, vocês fatoram a raiz de 20, né? Fatorando a raizinha de 20. Pega ela, ó, e fatora. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, fica 2 raiz de 5. Pronto, acabou. Meninos, para vocês aí, ó, exercício de fixação. Determine as coordenadas de centro A e B e o raio. Então, é só vocês jogar na fórmula aí. Vocês sabem que aqui é x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, você vai colocar aí elemento a elemento, substituir elemento a elemento. Aqui leva o sinalzinho, né? E aqui, ó, também. Pronto. Vamos substituir isso aí. Não tem nenhum segredo. Então, o A já tá aí, é menos 5. Aqui ficou positivo, então esse B aqui meu é menos 6. Opa, coloquei o A como menos 5, não é mais 5. E o raio aqui, meninos, é a raiz de 8. Aí vocês podem pegar, né? O 8, fatorar ele. Certo? E aí ver como que fica, tá? Olha só a resposta aí para vocês. Não tem segredo, né? Aqui tá sozinho, ó, tá vendo? X ao quadrado significa que o A é 0. Não tem segredo aí, não.
Determine a equação reduzida da circunferência. Então, eu tenho a minha fórmula, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Só peguei e substituí nessa fórmula. Pronto, acabou, certo? Agora, escreva a equação geral. A geral, vocês sabem que sempre é legal você partir da reduzida e depois, né, você substituir os valores. Porque se você for para decorar a equação reduzida da circunferência, ela é muito grande. Então, eu prefiro que vocês façam a reduzida, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a e ao quadrado. E aí você resolve isso aqui, passa esse raio para dentro do sinal de igualdade, certo? Igual isso aqui a zero e pronto. É mais fácil você fazer desse jeito, tá bom? Meninos, fiquem com Deus e até a próxima aula.